estudantes do 7º ano. Nessa aula vamos aprender um pouquinho mais sobre o uso do mas e do mais. Vamos analisar o mas enquanto conjunção, coordenada adversativa, ver os seus sinônimos, né? E vamos ver aí o mais enquanto um quantificador, um intensificador, né? Um advérbio de intensidade, ok? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui com a minha colega, a intérprete Bia, que faz a docência compartilhada comigo. E, mais uma vez, parabenizo por estarem aí nos prestigiando. Então, vejamos aqui quais são os nossos objetivos. Eles consistem em ler um texto narrativo, vamos rever conjunções e advérbios e reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de expressões. Então, para início de conversa, você também tem essa dúvida, né? Vocês ainda têm essa dúvida? Quando que eu uso mas com acento agudo, mais com o i no meio, ou o mas com mas sem o i, sem acento, né? Será que existem diferenças de significados? Vejam que essas palavras, elas muitas vezes se confundem do ponto de vista fonético, ou seja, do som das palavras, né? Então elas são muito parecidas, né, na hora de pronunciar, porém existem algumas diferenças de significado e é isso que a gente vai estudar, né? Então, antes de estudar a diferença entre mais, mas e mas, vamos ler um fragmento do texto O Menino no Espelho. Nas minhas buscas, não deixei de encontrar meninos bastante parecidos comigo. Na associação de escoteiros havia um chamado Luizinho, que era a minha cara, cuspida e escarrada, mas só de longe. Se a gente observasse de perto, acabava descobrindo uma porção de diferenças. Ele era um pouquinho mais baixo do que eu, meio dentuço e tinha os cabelos mais claros. Sua voz também era diferente da minha, fina e esganiçada, e ao falar ele tinha o hábito, que eu não tinha, de franzir a cara como quem está com dor de barriga. Enfim, era completamente diferente de mim. Mesmo os gêmeos que eu conhecia não eram lá tão iguais como se dizia. Na nossa classe havia 2 irmãos gêmeos, o Beleléu e o Catatal. Eram parecidíssimos, a ponto de ser confundidos pela professora. Mas, se a gente reparasse bem, descobria que um tinha o rosto mais fino que o outro. Não sei se o Beleléu ou o Catatal. E um tinha uma verruga no queixo que o outro não tinha. Não sei se o Catatal ou o Beleléu. De qualquer maneira, tivesse eu um irmão gêmeo como eles, e já me daria por muito satisfeito. É um conto do Menino no Espelho, é do Fernando Sabino, né? Ele está disponibilizado para vocês aqui no site, né? Para vocês procurarem fazer a leitura na íntegra desse conto, certo? Então vejam, ao longo do conto a gente trouxe alguns fragmentos, né? Vocês viram que foram selecionados alguns trechos que permaneceram e outros foram omitidos. Como que a gente sabe disso? Ora, o uso dos colchetes e das reticências nos indicam que algumas partes do texto não estão aqui presentes, né? Vejam que é um texto bem interessante, né? Que faz a gente aí despertar para a imaginação e que agora, a partir disso, a gente vai fazer uma reflexão linguística abordando aí o uso da conjunção, do advérbio, né, e também do substantivo mas, utilizado com acento agudo, que tem um outro significado, né? Então, vamos ver aqui o que preparamos para vocês. Vamos relembrar os efeitos de sentido que são produzidos pelo uso das expressões mais e mas, primeiramente, né? Então, vejam, o advérbio mais é empregado para indicar intensidade ou quantidade. Intensidade, os alienígenas estavam cada vez mais próximos de nós. Quantidade, eles queriam realizar mais experiências no planeta Terra. Enquanto o mais intensifica e quantifica, o mas liga ideias que contrastam entre si, ou seja, que se opõem. Exemplo, a riqueza vem, mas a riqueza vai. Então, vamos para a nossa primeira atividade, né? Vocês vão ler o fragmento que diz o seguinte: na associação de escoteiros havia um chamado Luizinho, que era a minha cara, cuspida e escarrada, mas só de longe. Para a primeira pergunta, que sentido a expressão mas produz no trecho?
E aí vão ler o fragmento, meio dentuço e tinha os cabelos mais claros. No enunciado, qual é o efeito de sentido produzido pelo uso da expressão mais? E aí, tá fácil, pessoal? Então vocês vão analisar aí as diferenças entre mas e mais e vão tentar buscar explicar para nós, né, a diferença entre a frase da letra A e a frase da letra B. Mãos à obra e boa sorte aí com a resposta de vocês.
E aí, pessoal, vocês se lembraram que nós temos o mas, M-A-S, enquanto conjunção que dá a ideia de contrariedade, né? Eu posso dizer, o aluno estudaria para a prova, vírgula, mas ficou doente. Esse mas contraria uma expectativa inicial que é a de que ele tivesse estudado mais para a prova, né? Já quando eu digo assim, o aluno estudaria mais para a prova, opa, mais é a quantidade que ele iria estudar, então funciona como um advérbio de intensidade, né? Por quê? Porque está junto com o verbo estudar e intensifica o sentido desse verbo, né? Eu preciso estudar mais. Também esse mais pode ser pensado em termos de quantidade de horas, de tempo, né? Se estudar uma hora só fosse o suficiente, tudo bem. Mas não, se eu digo que eu preciso de estudar mais para a prova, significa que não vai ser só uma hora, talvez 2 ou 3. Então esse mais é um quantificador, mas também um intensificador. Portanto, ele ocupa uma função de advérbio. Vocês se lembraram disso? Né? Então vamos ver como ficou aí a resposta que vocês elaboraram para as questões A e B da nossa primeira atividade. Então vejam, na primeira, que sentido a expressão mas produz no trecho, né? Então a gente tem o sentido de ideias que contrastam entre si, ou seja, que se opõem, né? Qual que era o fragmento só para a gente retomar? Dizia assim, na associação de escoteiros havia um, chamado Luizinho, que era a minha cara, cuspida e escarrada, mas só de longe, né? Quer dizer, não era parecido comigo talvez em alguns aspectos, né? Mas em outros nem pensar, só de longe. Então existe aí essa ideia de contraposição de ideias, de contraste, contrariedade, né? Se nós substituíssemos esse mas por porém, ficaria na associação de escoteiros havia um chamado Luizinho que era a minha cara, cuspida e escarrada, porém só de longe, no entanto, só de longe, entretanto, só de longe, né? Então são os sinônimos de mas aí, né? E embaixo na letra B nós temos o seguinte fragmento, meio dentuço e tinha os cabelos mais claros. Qual o significado do mais aí? Ora, o mais intensifica a cor clara dos cabelos, né? Deixa os cabelos ainda mais claros. Então esse mais vai se referir à cor, o quanto que o cabelo está claro, né? Então, ele intensifica ali esse adjetivo, nesse caso, certo? Funciona como um advérbio, né? Então, vejam, já a palavra mas, com acento agudo, já é o plural de má e tem um outro significado, né? Nós temos aqui agora um substantivo, né? Aqui ele diz assim, ó, ela foi má ao falar aquilo para o irmão, ou seja, ela agiu com crueldade, né? Agiu na maldade. No segundo exemplo, elas foram más ao dizerem para o irmão que ele havia sido encontrado em uma caixinha, né? Então vejam que aqui a palavra mas adquire um outro significado no sentido de produzir maldade, né? Diferente do mas da frase, né? Ela queria estudar, mas não pôde vir, né? Que é aí uma conjunção coordenada adversativa, né? Que dá a ideia de contraposição de ideias, de contrariedade. E isso se diferencia do mais com i, né, da frase, eu quero comer mais um pedaço de pudim. Opa, estou quantificando, né, a quantidade de pudim que eu quero comer. Ou eu posso dizer, esse pudim poderia estar mais gostoso se tivesse sido feito com leite condensado, alguma coisa assim. Então esse mais gostoso é um intensificador do adjetivo gostoso, né? É um advérbio, portanto, nessa frase. Então, a gente tem que analisar cada caso para identificar se vai usar mas com acento agudo ou sem acento agudo, sendo aí uma conjunção adversativa, ou se mais com i, sendo um advérbio de intensidade, aí indicando, né, ou a intensificação de algo ou a quantificação, a quantidade, certo? Vamos continuar aqui, então. Propomos uma atividade mão na massa para vocês, né? Então, a gente espera que vocês coloquem em prática tudo o que aprenderam nesta aula, acessando o WordWall e usando esse link. Selecione os números, leia as perguntas com atenção e escolha a resposta correta. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem aí a nossa sugestão de atividade mão na massa para vocês.
E aí, pessoal, foi possível anotar a nossa atividade mão na massa para vocês? É claro que se vocês forem investigar ali no WordWall, vocês terão um momento rico de aprendizado, né? Porque é uma plataforma gamificada que permite vocês aprenderem por meio de jogos virtuais, jogos digitais, né? Tudo com muito prazer, com muita ludicidade. Então, é uma plataforma que tem ali vários conteúdos das disciplinas diversas que vocês têm, né? Às vezes querem aprender um conceito de matemática, querem aprender algo de física, química, biologia. O WordWall está ali com várias atividades, tudo por meio de jogos. E é uma plataforma gratuita. Então fica a dica para vocês explorarem essa ferramenta digital que permite um rico aprendizado para vocês. Agora, vamos explorar mais um pouquinho o uso do mas e do mais no nosso texto, né? Então acompanhem aqui comigo o início da leitura que nós fizemos, né? A gente leu aqui para vocês um texto que nos permitiu, né, explorar bem o uso do mas e do mais. Então vamos retomar a leitura do conto O Menino no Espelho, que ele começa assim, ó: nas minhas buscas não deixei de encontrar meninos bastante parecidos comigo. Na associação de escoteiros havia um chamado Luizinho, que era a minha cara cuspida e escarrada, mas só de longe. Se a gente observasse de perto, acabava descobrindo uma porção de diferenças. Então vejam que aqui no contexto a gente já percebe que o mas introduz uma contrariedade, uma oposição de ideias, né? Então ele é uma conjunção adversativa, né? Pode ser substituída por sinônimos, como o porém, o no entanto, né? Se eu colocasse o no entanto ali, ó, vamos ver se permaneceria com o mesmo sentido. A frase ficaria: na associação de escoteiros havia um chamado Luizinho, que era a minha cara, cuspida e escarrada. No entanto, só de longe. Porém, só de longe. Né? Então, entretanto, só de longe. Vejam que a gente tem os sinônimos que poderiam ser utilizados permanecendo o sentido de contrariedade. E aqui a gente tem no final do texto, né? Se a gente observasse de perto, acabava descobrindo uma porção de diferenças. Ele era um pouquinho mais baixo do que eu, meio dentuço e tinha os cabelos mais claros. Então, mais baixo, né, produz aqui uma intensidade, né, para dizer que ele era mais baixo. Se a gente for medir também a quantidade de metros que cada um tem, né, 1 metro e alguma coisa, a gente vai perceber que é possível quantificar numericamente esse mais, então ele é também um quantificador, portanto é um advérbio, né? E meio dentuço tinha os cabelos mais claros, esse mais com i intensifica o adjetivo claros, certo? Então, a gente tem aí, né, essas possibilidades de explorar o uso do mas e do mais, como a gente viu a partir da leitura de um texto, certo? Então, nessa aula, a gente buscou explorar um pouquinho mais esses recursos linguísticos, né, com vocês. Lemos um texto narrativo, retomamos o estudo da conjunção mas e do advérbio mas. E reconhecemos o efeito de sentido decorrente do uso de expressões, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, gostado, e até breve.